Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te Bom dia a todos que nos assistem também, estão conectados nesta manhã de domingo, 14 de novembro de 2021. Igreja Batista Central em Barra Mansa tem a alegria de estar reunida como povo de Deus para prestar a Ele um culto que só Ele é digno de receber. Sejam todos bem-vindos, que todos possam dedicar este dia para o Senhor e dedicar a sua vida ao Senhor, porque hoje nós temos para o culto intitulado Prontos para Trabalhar e Servir ao Senhor. Você está pronto para trabalhar e servir ao Senhor? Que neste dia, então, você se coloque à disposição dEle e trabalhe e sirva-o com alegria e com inteireza de coração. Então, assim, damos todos nós os bem-vindos a todos os irmãos, a todos os amigos, a você que nos assiste, que ligou o seu aparelho. Que Deus abençoe e que você, mesmo estando distante fisicamente, possa estar pronto para trabalhar e servir ao Senhor à medida em que Ele solicitar. Vamos, então, agradecer a Deus neste momento, com uma oração de louvor, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem permitido realizar e por sermos servos do Senhor, e que Ele nos use mais uma vez para a glória dEle. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos com os nossos corações gratos a Ti, porque tivemos, ó Deus, neste dia o privilégio de ter o fôlego de vida na nossa existência.
e queremos colocar toda a nossa existência a teu dispor, ó Deus, sendo orientados, despertados, conclamados a te servir com inteireza de coração, assim nós possamos nos apresentar ao Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, e queremos que tu, Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto solene. Todas as partes deste culto, Senhor Deus, sejam orientados por ti e sejam agradáveis a ti, ó Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador que vive e reina para sempre. Amém. Que alegria estarmos na casa do Senhor, como o povo de Deus reunido, né? Retornando às atividades quase normalizadas, né? E nós, então, temos a alegria de ver a nossa congregação bem significativa em relação à quantidade de irmãos. Eu preciso, antes de nós fazermos, então, nossa ordem do culto, eu preciso pedir para os irmãos a atenção na seguinte informação, referente àquela doação, né, para o nosso kit de Natal. Nós queremos enfatizar que as doações das cestas e dos kits, eles têm um valor de R$130, eles devem ser entregues direto na tesouraria, ou se não, o irmão ou a irmã que fizer a forma de depósito, quer seja no envelope aqui ou via bancária, que faça a sua identificação, tá? Se for no envelope, a identificação escrita. Se for no pagamento bancário, também identifique lá no seu comprovante de pagamento para que a tesouraria possa, então, designar os valores corretos para a entrada, então, deste nosso kit que precisamos com alegria, servir ao Senhor, abençoando essas crianças, ok? Muito bem, nós estamos então hoje, no segundo domingo de novembro, dando destaque ao Dia do Diácono Batista, né? Hoje é o dia que nossa Convenção Batista Brasileira destacou para, então, homenagear, né? Destacar o trabalho do Diácono Batista na nossa nação e no mundo. E hoje, então, como eu falei, o título do nosso culto tem por título Prontos para trabalhar e servir ao Senhor. Nós estamos prontos, irmãos, para trabalhar e servir ao Senhor? Você está pronto para adorar? Você está pronto para servir ao Senhor? Diante do trono você tem colocado a sua vida? Você tem levantado suas mãos para adorar ao Senhor? Você tem contemplado a beleza do Senhor? Você tem declarado com os seus lábios a sua adoração? Então agora nós teremos a oportunidade de servir ao Senhor com os nossos louvores. De pé toda a congregação, vamos adorar ao Senhor cantando Se Não For Pra Te Adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar.
não for para te adorar. Então, adoremos ao Senhor através da leitura bíblica de Mateus 20, versículos 26 a 28, toda a congregação com alegria no Senhor. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? A congregação pode se sentar. Continuaremos adorando ao Rei da Glória através da ministração musical dos nossos irmãos Sérgio e o ministro de música, irmão Bruno. Ei, som. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padecer, sim, Jesus, sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o teu poder, voltará. Sim, Jesus, voltará.
Amém. Glória a Deus, já mostramos prontidão em adorar e servir ao nosso Deus com todo o nosso ser. Vamos continuar mostrando prontidão para trabalhar e servir as pessoas para a glória de Deus. João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto temos o dia, para trabalharmos, vamos nos dedicar nossas vidas, nossos bens, nossos talentos, solicitando que neste momento os diáconos estejam a postos. E nós queremos destacar dízimos e ofertas e também o projeto Sextou, dos alimentos para as nossas cestas básicas. Dedicação de vidas e bens, hino 496 do HCC. Fiquemos de pé para adorar ao Senhor. Passa bem em outra Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, entregou o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e amigo, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, assim por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado por estar na tua casa, meu Pai, para louvar e agradecer o teu nome, Pai. Agora venho, Pai, agradecer, meu Pai, todos que trouxeram o seu dízimo, meu Pai, à tua casa, meu Pai. Que esse dízimo, Pai, seja para expansão do teu reino aqui na terra, Deus. Deus, abençoe cada irmão, aqueles também que não trouxeram, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, tocar no coração deles, para abençoar, Senhor, não somente a igreja, mas, Senhor, o teu reino, meu Pai, aqui na terra. Ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito à tua igreja, meu Pai. Essa é a oração que eu faço, Pai, agradecendo. Amém. Crianças, e nós vamos orar por elas,
pedindo que elas sejam abençoadas no seu culto infantil. Podem vir todas as crianças, por gentileza. Quero pedir à irmã Maria que, nesta manhã, agradeça a Deus pela vida das crianças e o culto que elas vão prestar ao Senhor. Vamos aguardar. Querido Deus, grandioso e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este dia, nós te louvamos, ó Deus, pela beleza da sua santidade, nós te louvamos, Pai Santo, porque o Senhor está presente aqui. Pai, em nome de Jesus, quero entregar, Senhor, essas vidas tão preciosas diante do teu altar, Senhor. Nós queremos consagrá-las a ti, Pai Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos te pedir, Senhor, que hoje elas saiam daqui cheias de conhecimento, ó Deus, da tua lei, Senhor Jesus, que elas possam, ó Deus, crescer, assim como Jesus cresceu em conhecimento e em graça, Pai Santo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos que a tia tem lições preciosas, ó Deus, para passar para elas, Senhor, que elas possam absorver em seus corações, ó Deus, e, ó Deus, guardá-las na sua mente, Senhor, e que possam servir para as suas vidas, Pai. Ó Deus, que elas possam ser edificadas, Senhor, nesta manhã, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos por cada uma delas, pelas suas famílias, Senhor. Abençoa, seja com as suas famílias também, com seus pais, ó Deus. Nós somos gratos pelos pais que têm esse entendimento de trazê-las, ó Deus, à tua casa, Senhor. Casa de oração, para que elas possam crescer, ó Deus, aprender, ter comunhão, Senhor, te amar cada vez mais, Pai. Obrigada por esse momento precioso, esse momento rico, ó Deus, que é de aprendizado, ó Deus, da tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, que elas possam entender, ó Deus, que a sua palavra é como um martelo, que possa, assim, esmiuçar, Deus, os coraçõezinhos deles, ó Deus, e possa penetrar, ó Deus, no mais profundo do serzinho deles, Pai. Ó Deus, que eles possam ser guiados por ti, Pai. Em nome de Jesus, que sua palavra possa ser luz na vidinha deles, Pai. Entregamos, ó Deus, essas vidas no teu altar, Senhor. Cuida, Pai, de cada uma delas. São muito preciosas, ó Deus, para o Senhor, Pai. Não deixa, ó Deus, que o inimigo venha, ó Deus, tentar sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cuida, guarda, as proteja, Senhor. São muito, muito, muito especiais. Nós amamos demais. Nós oramos, ó Deus, crendo, Deus, que o Senhor tem um futuro glorioso para ela, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe nossas crianças. A congregação pode se sentar, por gentileza. Somos diáconos, estamos prontos para trabalhar e servir pessoas para que o reino de Deus cresça. Toda a congregação, vamos ler Mateus capítulo 39, versículos 37 e 38. Assentados como estamos, leiamos. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, assim está a palavra de Deus posta a nós, que nós sejamos servos do Senhor, prontos a servir pessoas, para que o reino de Deus, então, possa crescer. E há um momento também nas nossas vidas que nós devemos agradecer, e este é o momento, não é? Aos aniversariantes, nós temos a leitura, então, deles, nossos irmãos Tunco, Maquilove Silva, Lidiane Aparecida de Souza Vital, Carlos Eduardo Ribeiro, irmã Maria José Tavares Vilela. Desses irmãos, quantos estão aqui na casa do Senhor, se puder vir à frente para agradecer ao Senhor. Irmã Maria José, a nossa Zeca, ela estava me contando agora de manhã que quase ela não conseguia vir ao culto desta manhã, mas ela se ajoelhou, pediu a Deus força e saúde, e aqui ela está para agradecer a Deus por mais essa vitória. Um ano de vida e hoje quase ela não conseguia vir à casa do Senhor e conseguiu vencer. Está pronta para servir ao Senhor.
dedicando a sua vida, não é, minha irmã? Que bom. Aniversariantes de casamento, né? Quem está aniversariando pode vir também à frente. Vamos agradecer a Deus pela vida desses nossos irmãos e irmãs. Quero pedir ao pastor Gerson, por gentileza, pastor Gerson. Agradeça a Deus a vida dos nossos aniversariantes, peça que Deus esteja abençoando e que eles estejam sempre prontos para servir o reino de Deus. Recebe, nosso Deus, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que o Senhor é o doador e sustentador da vida. Obrigada, Pai. Haja vista que o Senhor acrescentou mais um ano à vida da irmã Zeca Obrigada. e dos demais irmãos cujos nomes foram mencionados aqui. Que a tua graça continue sobre esses irmãos. Amém. E de conformidade com a tua vontade, que o Senhor possa dilatar os anos de vida desses irmãos. Oh, Pai. Para a tua glória e para a nossa alegria. Amém. Nós os queremos em nossas companhias, nosso Deus, junto conosco, a fim de que nós possamos dar continuidade ao louvor da tua glória. Amém. Mas Deus eterno, Deus da vida, Criador do céu e da terra, de todas as coisas que existem nesse tempo e também na eternidade, Deus Criador, inclusive o Deus que fez os nossos corpos, Obrigada. e criou as nossas almas e tem nos sustentado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e, sobretudo, tu tens sido o Salvador de nossas almas. Nós te damos graças por essas manutenções e te rogamos que nos conceda o privilégio de nunca sairmos da tua santa presença. Ajuda-nos para que os nossos dias sejam gastos no teu trabalho e que os membros dos nossos corpos sejam oferecidos ao Senhor. Mas, nosso Pai, recebe a gratidão da irmã Zeca, recebe a gratidão da irmã Lidiane, recebe a gratidão daqueles que tu tens concedido mais um ano de vida e de todos nós, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa e nós estamos rendidos aos teus pés. Louvamos-te também pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Palma para a irmã Zeca, né, gente? Ela é uma bênção à nossa igreja. Deus tem nos abençoado. Estamos prontos para servir sempre ao Senhor. Pode falar, irmã Zeca. Irmãos, eu quero aproveitar esta oportunidade e agradecer à igreja as orações que os irmãos fizeram e têm feito por mim. É através das orações que eu tenho prosseguido, Deus tem me consolado, Deus tem me sustentado. E exatamente ontem, dia do meu aniversário, foi o último dia que eu vi meu marido. Ele saiu tão ruim de casa e eu falei, não vou ver ele mais. E não vi, porque Deus achou por bem levá-lo. E aí, agradeço as orações da igreja. Somente as orações que têm nos sustentado. É mesmo, pastor? Amém. Tá. Obrigada, igreja. Obrigada, igreja do meu coração. Obrigada a todos que têm feito o melhor na minha vida. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Em tudo Deus seja engrandecido. Como eu falei, hoje é um dia de destaque para o dia do diácono Batista. E eu gostaria de convidar que todos os diáconos desta casa venham até aqui à frente, por gentileza, para que a irmã Débora, que vai estar com a palavra agora, possa então dar continuidade. Todos os diáconos da casa, por favor, estão convidados a ficar aqui na frente.
dia, igreja. Então, como hoje é o dia do diácono, os batistas brasileiros celebram no segundo domingo de novembro o dia do diácono batista. E a palavra diácono é uma palavra grega que significa servo. O diácono, como oficial da igreja, serve à mesa dos órfãos e das viúvas, da ceia do Senhor e à mesa do pastor. O diácono não é um crente perfeito, mas se esforça a cada dia para ser um diácono por excelência. Cheio do Espírito Santo, sabedoria e fé, servindo ao Senhor com alegria. A função do diácono é de muita honra e de muita confiança. Por isso, ele deve caminhar ao lado do seu pastor, respeitando-o, ajudando no desempenho do ministério pastoral, recebendo suas necessidades e promovendo a paz na igreja. O diácono, chamado por Deus para servir, precisa ter visão do alto para enxergar a necessidade do irmão mais humilde e também das viúvas, nunca os desprezando, cumprindo assim a sua missão. Ele deve, em todo tempo, viver e praticar o amor de Deus para com todos. Precisa ser perseverante em oração, na leitura da palavra de Deus. Também ser responsável, oferecendo o seu melhor, pois seu grande desafio é apresentar com zelo, dedicação e de forma irrepreensível no ministério que foi confiado pelo Senhor. Ao longo dos anos, Deus tem levantado homens e mulheres para servirem no ministério diaconal e que dedicaram suas vidas em suas igrejas e denominações. Quero ressaltar para os batistas a importância do ministério diaconal em nossas igrejas, onde cada diácono e diaconisa sejam fiéis ao Senhor, à igreja e o pastor, agindo sempre com inteligência, buscando desempenhar bem o seu ministério. Queridos diáconos e diaconisas da Igreja Batista Central, Amadeu Correia Neves, Divino Custódio Tavares e Mérito, Gilberto dos Santos, João Batista Menezes de Souza, Joel de Almeida Vasconcelo, Márcio Ferreira Braz, Marlos de Araújo Roberto, Nieda de Oliveira Vasconcelo, Nilson Augusto da Mota, Rogéria Menezes Franciscos, Sebastião Aparecido de Oliveira, Vicentina Ferreira Pena, Wellington Augusto dos Santos, Paulo César Vinotti, Eduardo Gomes Pérez, Zenaí Santana Vinotti, Ana Lúcia Barbosa Cesário, Lúcia de Oliveira Silva. Que vocês possam ser vasos na mão do olheiro, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa estar cada vez mais fortalecendo, cada vez mais estando junto com vocês na obra que Deus escolheu para cada um de vocês servirem ao reino de Deus. Amém. E agora eu gostaria de chamar o pastor Gerson para estar orando pelos nossos diáconos e diaconisas. Vem aqui à frente, pastor. A gente está orando. Vamos ficar em pé, irmãos. E vamos orar. O ministério diaconal é um ministério escolhido por Deus, é uma vocação e é um ministério muito honroso. O diácono que exerce bem a sua função, a Bíblia diz que ele merece todo respeito, toda honra no seu serviço diaconal. É o auxiliar direto da igreja e também do ministério pastoral.
Eu dou graças a Deus por esses homens e mulheres que trabalharam comigo enquanto eu fui pastor presidente dessa igreja por 46 anos. A maioria dos irmãos, todos, trabalharam comigo aqui e continuam trabalhando. E eu os conheço. Eu sei até de que eles gostam de comer. Eu sei. Sei tudo deles. E eu posso dar testemunho. São pessoas que amam a igreja, amam o reino de Deus, levam a Deus a sério. Por isso, vamos orar agradecendo a vida deles ao nosso Deus. Com sua cabeça, estenda suas mãos para cá, vocês, e vamos abençoar essa pleiade de obreiros que servem a Deus com alegria. Pai querido, obrigado por esse ministério. Que esses irmãos continuem firmes, defendendo nosso Deus, as Escrituras Sagradas, levando o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de tal maneira que nesse mundo tão tenebroso, que esses homens e essas mulheres, diáconos, não se curvem diante das ideologias pecaminosas, notadamente diante da ideologia de gênero. Que os irmãos sejam firmes, sejam constantes, que os irmãos valorizem cada vez mais as Escrituras, sabendo que nelas nós encontramos respostas para nossas almas, nós encontramos luz para o nosso caminho, nós encontramos firmeza para a eternidade. Que esses irmãos possam cooperar, como tem feito, que continuem cooperando com o nosso pastor, o Wellington, de tal maneira que juntos levem esse ministério sacrossanto para frente. Estende, Pai Santo, as tuas mãos e dispense, Pai Santo, uma porção dobrada do teu Espírito sobre esses irmãos, de tal maneira que eles tenham visões celestiais, possam enxergar longe juntamente com o nosso pastor, olhar o futuro, nosso Deus, pensar daqui a 50 anos e preparar a igreja para esse mistério. Oh Deus, quero te pedir em nome de Jesus, abre a mente desses diáconos, abre o coração deles, para que sejam proativos e participativos efetivamente, de tal maneira que o nosso pastor se sinta auxiliado, abençoado e possa tocar os projetos teus para esta igreja. Eu quero te dar graças porque eu os conheço e sei que eles vão continuar dando todo o suporte ao nosso pastor, e juntos nós vamos dizer que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Vamos dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor da glória, que as Escrituras são inerrantes, que as Escrituras são inspiradas e que nós não negociamos nada fora das Escrituras. Fortalece essa pleiade de obreiros, e por esses irmãos queridos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Queridos, permaneçam firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Auxilie o nosso pastor para que ele possa avançar e fazer com que os projetos de Deus se cumpram nessa igreja. O pastor precisa muito de vocês. Dê-lhe todo o apoio de que ele precisa, em nome de Jesus. Irmãos, agora vamos dizer a Roberta, irmã Roberta, agora um mimo para eles que eles merecem, né?
Meus irmãos, vamos cantar juntos o hino No Serviço do Meu Rei Eu Sou Feliz. Pode ficar aqui, os diáconos fiquem aqui. Por favor, cante conosco. Pode se sentar. Vamos passar agora a palavra para o nosso pastor Wellington, que vai ministrar a nós a palavra de Deus nesta manhã. Pastor Wellington Brito. Bom dia, meus amados irmãos. O dia está bonito, a igreja está bonita, todo mundo feliz, porque hoje é um dia de festa. Nós, da Denominação Batista, separamos o segundo domingo de novembro para homenagear os nossos diáconos. Eu já fui diácono um dia, ficava muito feliz quando alguém me prestava uma homenagem. A irmã Nieda comentou comigo a respeito do senhor Antônio. Cadê o senhor Antônio? Ô, senhor Antônio, Deus abençoe sua vida. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. O irmão Joel gostaria de falar algo a respeito. Amém. Glória a Deus.
Amém. Vamos aproveitar e orar pelo senhor Antônio? Vamos, irmãos? Primeira vez que esse senhor... Pode convidá-los para que fiquem de pé. Primeira vez que esse senhor vem em uma igreja evangélica. E esse é o papel do diácono. O irmão Joel é diácono. Estamos aí para ganhar vidas, falar do amor de Deus. Pai Celeste, que bênção conhecer o senhor Antônio nesta manhã. Mas o Senhor já conhece este teu filho há muitos anos. O Senhor tem cuidado da vida dele, não tem lhe faltado nada. E neste tempo, ó Pai, talvez falta-lhe uma coisa, falta-lhe Jesus Cristo. E nesta manhã, ó Pai, que o teu servo seja instrumento nas tuas mãos para falar algo, que o Espírito Santo venha tocar o coração dele, para que ele nunca mais sinta desejo de estar longe da casa do Senhor, mas que ele se sinta, ó Pai, como um de nós, filhos acolhidos pelo Senhor. Ó Pai, que o Espírito do Senhor fale ao coração dele, fale a cada coração aqui nesta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe a vida do senhor Antônio. Sinta-se bem em nosso meio, senhor Antônio. Meus irmãos, eu gostaria de, nesta manhã, fazer uma breve reflexão com vocês a respeito do tema que é o Dia do Diácono. De certa forma, fala a todos nós, porque, como foi dito aqui, o diácono, ele é servo. Cada um aqui é um servo do Senhor, não é? E eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias em primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler a partir do capítulo 3, versículos 8 a 13. Capítulo 3, versículos 8 a 13. Então, os irmãos podem me acompanhar. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Como disse, hoje nós celebramos o Dia do Diácono, segundo domingo de novembro. O diácono, para quem não sabe, é uma ocupação de liderança na denominação batista. É um cargo importante. Assim como o pastor, o diácono, ele assessora o pastor para estar atendendo a igreja, ele assessora o pastor para estar atendendo as pessoas que não estão dentro do âmbito da igreja, ele assessora o pastor em servir aos demais irmãos. É um cargo importante, é um cargo de liderança. E como
cargo de liderança, ele é muito visado, ele é muito cobrado, pressionado. As pessoas desejam ter do diácono respostas. Tanto o pastor, que auxilia o diácono e também conta com a participação, com a ajuda do diácono, os irmãos também da igreja, a comunidade, pressionam o diácono. Não é muito fácil ser diácono. Aliás, ser líder não é fácil. Tanto no mundo corporativo ou qualquer organização que dependa de uma liderança, e tem que ter uma liderança, há uma cobrança. E na igreja também é uma organização, eu posso dizer que a cobrança é bem maior. Talvez não dos irmãos, talvez não dos pastores, mas do próprio Deus. Jesus Cristo é o líder dessa igreja, é o cabeça dessa igreja. E Ele nos cobra por respostas, Ele nos cobra por resultados. O termo líder na Bíblia tem uma conotação diferente lá no mundo. Interessante que na Bíblia em si, nas versões antigas, nas versões novas, esse termo líder não se usa muito. Apenas na versão conhecida como King James, tem 6 menções desse termo líder, muito pouco. Mas isso não significa que a Bíblia trata como sendo algo menos relevante a liderança, menos importante. Pelo contrário, essa definição bíblica de liderança, ela aparece de uma forma diferente, sendo usada por outras expressões. E a mais comum dela já foi dita aqui, a expressão servo. Ser líder no contexto cristão é ser servo. Deus tratava Moisés, que foi um grande líder. Moisés foi sacerdote de um povo, Moisés foi profeta, e Moisés foi, por que não dizer, um grande rei, porque quando a nação de Israel se tornou uma nação que tinha leis e mandamentos de Deus, ela se tornou, então, um povo legalizado. Havia uma constituição, e mesmo assim, Deus chamava Moisés de meu servo. Moisés, com toda essa prerrogativa, com todo esse currículo, Deus tratava de Moisés como meu servo. E Jesus, ele também dá ênfase à significância de ser servo nos seus ensinos. Embora lá fora o termo servo tenha uma conotação de inferioridade, não é bom ser servo de alguém, passa uma ideia de exploração. No contexto que vivemos, que é o contexto bíblico, Jesus, ele revolucionou, obrigado, irmãos, Jesus revolucionou o status de servo. Ele fez uma mudança nesse conceito em seu tempo. O que era ser servo aos olhos de Deus? Ele pegou aquela posição inferior, menosprezada pela sociedade, e engrandece esse termo, dizendo que o servo merece o respeito, não apenas dos homens, mas o servo é respeitado por Deus. O servo é valorizado por Deus. Moisés, portanto, foi um líder valorizado por Deus pelo simples fato de ser servo. Ele estava sob a liderança de Deus. Ele não tomava decisões por si só. A sua direção estava totalmente sujeita à liderança do Pai. Moisés, ele estava
totalmente disponível para executar as decisões de Deus. Por isso que ele era um servo. E por que não os diáconos? Nesse contexto que nós vivemos, contexto de igreja, se nós pararmos para pensar, o fato deles serem servos, o termo diácono significa ser servo, ser ministro. Esses irmãos, eles gozam de um determinado privilégio diante de Deus. Esses irmãos, eles não nasceram diáconos, eles se tornaram diáconos, porque eles se destacaram de alguma forma naquilo que eles se propuseram a fazer pela causa de Deus. E a única motivação que eles tiveram foi o fato de estarem cheios de amor no coração. Foram movimentados pelo amor, foram movimentados pela vontade de querer ver o bem-estar do outro. Eles se colocaram numa condição de estarem numa posição inferior àquilo que eles estavam antes. Cumpriram o que se diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, eles se sujeitaram aos outros. É isso que eles se puseram à disposição a fazer, a ser algo estranho aos nossos olhos. Os irmãos não retiveram os seus dons, eles não retiveram os seus talentos, eles se destacaram porque tiveram seus olhos abertos e estenderam a mão ao necessitado, não somente aquele que estava ao seu redor, mas também que estava ao redor da igreja, no mundo. Uma pessoa que é diaconisa, uma pessoa que é diácono, quando eu digo diácono, eu estou me referindo às mulheres também. Essas pessoas fizeram algo para que fossem destaque. Elas supriram de alguma forma a carência dos outros irmãos da igreja como um todo. Como disse, o termo diácono vem de diáconos, do grego. Falei que era ministro, que era servo, que era ajudante. Como é difícil encontrarmos ajudantes. Como é difícil nós encontrarmos pessoas que se sujeitam a ser servos. E ministro também. Abrindo aspas aqui, há muitos ministros aqui. Quando nós vimos os ministros do governo, aquelas pessoas estão ali para nos servir. Muitas vezes nós o tratamos como autoridades e assim devemos fazer, mas elas estão ali para nos servir. Os líderes de cada ministério estão aqui para fazer coro com o diácono e o pastor e servirem a igreja. Na nossa denominação batista, nós consideramos 2 oficiais, o pastor e o diácono. Apenas esses 2 oficiais são os únicos a receberem a imposição de mãos. Eles precisam receber a imposição de mãos para executarem seus ofícios. Não é apenas o conhecimento necessário, mas eles precisam ter a unção de Deus. Precisam ter a direção de Deus, a bênção de Deus. Esse fato acontece respaldado no texto que encontramos em Atos, capítulo 6, versículo 6. Naquele contexto, os irmãos conhecem bem, havia uma necessidade de terem homens que cuidassem
das mulheres, das viúvas. E aqueles irmãos precisariam ter alguma qualificação diferenciada. Eram homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. E naquele contexto, eles foram escolhidos. E como diz ali o texto, o versículo, apresentaram estes homens aos apóstolos, foram 7 homens, que orando lhes impuseram as mãos. Esses homens são diferenciados, porque impuseram-lhes as mãos. Por isso que exercer o diaconato não é coisa muito simples, é coisa muito séria. Estar sob a liderança de Deus, estar sob a liderança do Senhor requer renúncia, requer sujeição. Estar sob a influência do Espírito Santo não é algo muito simples. Poderá ser momentos de conflito entre a vontade humana com a vontade em estar submisso ao Espírito Santo. Está unicamente submisso à autoridade de Cristo, o cabeça da igreja. Portanto, o diácono, ele não tem vida própria. A vida dele está sujeita às decisões da Trindade. Não é algo muito simples. Diante da imposição das mãos, que Paulo traça um perfil rigoroso para Timóteo, como acabamos de ler aqui. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo era um pastor jovem, e que Timóteo escolhesse os seus diáconos com base em alguns critérios. E eu gostaria de destacar alguns para os irmãos. Os versículos 8 e 10 fala que estes homens, naquele contexto, hoje também as diaconisas, precisavam pelo menos de 2 qualidades. No versículo 8 diz que eles precisavam ser respeitáveis. E no versículo 10, irrepreensíveis. Pessoas respeitáveis, pessoas irrepreensíveis. Eu gostaria de ler esses 2 versículos com os irmãos. Diz assim: do mesmo modo quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. E depois ele começa a elencar o que vem a ser respeitável para Paulo. Uma pessoa de uma só palavra. Uma pessoa não inclinada a muito vinho. Uma pessoa não gananciosa. No versículo 10, ele aqui ressalta a questão de ser irrepreensível. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Paulo, ele escreve essa data 62 anos depois de Cristo. Ele estava aqui dando orientações para o pastor Timóteo. Ele estava incentivando o ministério do pastor Timóteo. Ele estava preparando o pastor Timóteo uma liderança forte na sua igreja. E essa igreja ficava na cidade de Éfeso. O que Timóteo precisava identificar no diácono para que fosse considerado respeitável e irrepreensível? Aliás, todos nós, como líderes que somos, em nossas casas, na igreja, no nosso trabalho,
também somos, de certa forma, diáconos. Também somos, de certa forma, quando as pessoas nos olham, devem fazer de nós uma leitura de pessoas respeitáveis, pessoas irrepreensíveis. De uma palavra e outras questões que nós lemos aqui, era necessário, portanto, que nesse contexto, tanto o diácono quanto a diaconisa fossem pessoas de caráter forte. Por isso que ele fala de uma só palavra. Não fosse uma pessoa instável, vacilante naquilo que falava, uma pessoa que não teria uma palavra dupla. O que ela falava era aquilo que foi entendido pelo seu receptor. Ela falava algo que estava claro, e ela não saía daquilo que ela falava. Era uma pessoa de uma só palavra. Uma pessoa que não era inclinada a muito vinho. No nosso contexto, nós não consideramos a ingestão do vinho. E os irmãos sabem, muitas vezes, que o vinho não convém. A Bíblia condena o uso da bebida alcoólica. Eu posso ressaltar aqui o versículo 18 de Efésios 5, que fala que Paulo falando à igreja em Éfeso, e não vos embriagueis com vinho, mas que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito. Aquele contexto, já falei aqui para os irmãos, era um contexto muito idólatra. E dentre muitos cultos idólatras ao deus Baco, havia a ingestão de muito vinho. Bebia-se muito vinho porque chegava a uma êxtase por causa da embriaguez, e naquele contexto ali, as pessoas usavam a prostituição, as relações íntimas, para cultuarem ao deus Baco. E hoje nós reproduzimos, de certa forma, quando nós falamos, isto é bacana, isso é bonito, se referindo a algo nesse sentido, é um termo usado da palavra bacanal, que era um culto ao deus Baco, motivado pela ingestão excessiva de vinho. Por isso, nós não vamos nos ater muito a essa questão, mas Paulo fala que essa pessoa não deveria ser gananciosa, que essa pessoa deveria ser experimentada, ou seja, uma pessoa que fosse aprovada quando fosse provada, fosse aprovada quando fosse testada por Deus. Sobretudo, meus irmãos, são qualidades voltadas ao caráter de alguém especial, aos olhos da igreja, aos olhos do pastor. Mas eu gostaria de ressaltar duas qualidades para a conclusão da nossa fala aqui, o que identifica, o que Cristo idealiza para um servo que exerce o diaconato. Eu gostaria de apenas citar o versículo 9, que diz assim, se referindo aos diáconos e diaconisas: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Paulo, ele sustenta que o diácono da Igreja de Cristo precisava ter duas qualidades para que ele fosse uma pessoa que estivesse dentro dos projetos de Cristo. O que nós citamos aqui se refere à reputação do diácono. Mas Deus, ele não age apenas
naquilo que nós transparecemos para a sociedade. Deus, ele é um Deus profundo. Ele quer conhecer as pessoas. Na verdade, ele conhece as pessoas por dentro. E aqui Paulo, ele ressalta duas coisas muito interessantes. Ele fala que a pessoa deveria ter uma consciência limpa. Em outras partes deste texto de Timóteo, fala boa consciência, uma boa consciência, se referindo às mesmas coisas, consciência limpa, consciência boa. Se os irmãos se detiverem em casa com mais tranquilidade, mais tempo, vão ver o que significa consciência limpa. Uma pessoa convertida ao cristianismo, ela deve ter uma consciência limpa. Não apenas o diácono, mas todo o cristão. Espiritualmente limpa, porque foi purificada, purgada por Cristo. Um crente diácono não pode ter uma consciência maculada. Ela tem que estar livre de influências contaminantes do pecado, livre. Ela não pode estar com a sua consciência escravizada por algum tipo de malícia, por algum tipo de culpa. Tem que ter a consciência inocente como a consciência de uma criança. Paulo sustenta que, além da consciência limpa, o diácono precisa ter fé. Não há como servir a Trindade, não há como servir ao Espírito Santo ou a Cristo, o cabeça da igreja, sem fé. Por isso que ele diz, conservando o mistério da fé. Porque a fé é um mistério, de fato. É um mistério, meus irmãos. Como é ter fé? Alguém sabe definir fé? Você crê em algo que irá acontecer porque você crê que Deus irá fazer acontecer. Você não tem forma nenhuma de provar que daqui a um tempo algo irá acontecer, senão pela fé. É um mistério. E Paulo fala que aqueles homens, aquelas mulheres, homens e mulheres da nossa igreja, em tese o Brasil Batista está celebrando o dia do diácono nesta manhã, devem conservar o mistério da fé. Conservar. Quando Cristo escolheu vocês, diáconos aqui, ele idealizou, ele projetou que os seus diáconos permanecessem na fé. Na fé no evangelho que ele ensina, na fé na sua palavra. Porque Paulo, a imagem de Cristo, ele sabia que nessa jornada seria uma jornada difícil. Não são poucos os diáconos que abandonam este ofício. A fé em um só Deus, porque a fé é um presente, é um dom de Deus, é uma dádiva divina que jamais deve ser rejeitada, jamais deve ser naufragada ao longo do seu ministério. Lutas virão, mas a fé permanecerá. O diácono ou servo do Senhor ou ministro jamais deve se desviar da fé. Porque a fé é um dom de Deus, e tudo que vem da parte de Deus, que consideramos presente,
não podemos rejeitar. Não serão as circunstâncias que podem nos abalar, não serão as provações, as ofensas, as cobranças que podem desviar os nossos diáconos da fé. Enfim, mais uma palavra dirigida aqui aos diáconos. Eu, como pastor recém-possado dessa igreja, eu agradeço a Deus pela vida dos diáconos dessa igreja. São pessoas que são verdadeiras pessoas que construíram comigo um relacionamento, pessoas que me ajudam, pessoas que eu abro meu coração para ouvir conselhos. São pessoas que eu considero verdadeiros e parceiros. São irmãos de fato. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu agradeço no meu coração por ter esses irmãos comigo, pelo carinho, pela liderança do irmão Eduardo, que não está aqui nessa manhã, pelo carinho de todos os irmãos, eu sou muito grato a Deus pela vida dos irmãos, pela dedicação dos irmãos dentro das suas possibilidades, estão sempre servindo a mim, sempre servindo a minha família, sempre servindo a igreja. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo amor de vocês, em relação à minha vida, em relação à minha família. Eu vejo que realmente há uma amizade entre mim e os meus irmãos. Deus abençoe muito vocês. Eu gostaria de ter feito essa reflexão, porque eu me sinto muito lisonjeado poder ser pastor desses diáconos maravilhosos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem, de fato, sendo essa bênção para a igreja, bênção para o reino de Deus. E, meus irmãos, se você sente no seu coração que você pode ser mais servo do que tem sido, ore ao Senhor, porque ser diácono quem escolhe é o Senhor, não é o pastor, não é a igreja. Servir a Deus é muito bom. Eu tenho certeza que os diáconos que estão aqui sentem prazer em estar servindo. É algo maravilhoso que não temos como definir. Vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, porque o Senhor levantou homens e mulheres para contribuírem mais ativamente no teu reino. E o Senhor denominou estes irmãos e irmãs de servos, servos especiais, ministros, ajudantes. Pai querido, são líderes que foram ungidos pelo Senhor para executar a boa obra, para que fossem conforme a imagem de Cristo. Pai amado, que o Senhor venha abençoar esses irmãos de uma forma especial, abençoar suas vidas, as suas famílias, seus filhos, abençoar os seus casamentos. Certamente são alvo de perseguição do inimigo, mas, Pai querido, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que o Senhor envie seus anjos para guardar as suas famílias, proteger os seus filhos, suas esposas e maridos, para que eles continuem a boa obra do Senhor, continuem dedicando toda a sua vida com amor, e que eles não olhem para os homens, mas que eles olhem para a cruz de Cristo, que eles olhem para o Supremo Deus, o Senhor, porque eles não estão fazendo essa obra para homens, mas estão fazendo a obra para o Senhor. Obrigado, ó Pai,
pelos diáconos desta igreja, pessoas que são amorosas, pessoas que são simpáticas, carinhosas, não são perfeitos, como ninguém aqui é, mas eles têm se empenhado em fazer o melhor para o Senhor. Que o Senhor, Pai, os recompense, conforme a tua infinita e santa sabedoria e vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a ficar em pé, por favor, e cantar conosco. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Se importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua.
Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer só um aviso para a liderança da igreja. Sábado, 9h30, nós estaremos apresentando a proposta orçamentária de 2022. Aquele planejamento que nós fizemos, participativo. E sábado, 9h30 da manhã, todos os líderes em geral, podem estar aqui. Por favor, vai ser aqui mesmo no templo. Vamos ter que usar o data show. Então, 9h30 da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina a sermos um em Cristo. Nos ensina a considerar o outro maior do que nós, superior a nós. E assim a igreja vem caminhando, e assim a igreja tem atravessado séculos, obedecendo a sua forma de gestão, a sua forma de liderança. Que aprendamos nas nossas casas, respeitar a autoridade do outro, mas ao mesmo tempo servindo ao outro. Assim as nossas famílias serão melhores. Aquele que tem autoridade não abusará desta prerrogativa. E aquele que se sujeita fará com amor, porque sente que está sendo amado. Ó Pai, que a essência de todo esse relacionamento seja o amor em Cristo, para que sejamos melhores, para que tenhamos famílias mais consolidadas. E tudo isso nós te rogamos, para que o Espírito do Senhor nos ajude. Ó Pai, em especial, mais uma vez, agradecemos pela vida dos diáconos, que tem sido bênção nesta casa, aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que não vieram por causa do feriado, que o Senhor abençoe cada um na sua medida. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada um aqui também que é servo, cada um de certa forma tem exercido diaconato na sua casa, na sua vida. Ó Pai, que eles também sejam recompensados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Seu Antônio, mais uma vez, seja muito bem-vindo, fique conosco. Deus abençoe a todos, fique com Deus, tá? Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aí? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meus sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que
só Cristo traz vida ao que nele